Então, assim, eu queria muito estar aqui nesse evento para ouvir vocês, para participar, para, de algum modo, pensar em coisas para que isso a gente consiga, de alguma maneira, sei lá, alguma solução, não sei, é muito difícil isso, mas enfim, a respeito das fake news, né, em geral. Por que eu estou falando isso? Porque esse não é o meu projeto para fazer a tese de doutorado, né? Esse trabalho eu fiz apenas como um artigo, né? Assim, eu estou falando também porque eu vi os outros trabalhos de grande relevância que vocês estão fazendo, né? De dissertação, de fim de curso da graduação, né? O trabalho deles também, todos que foram apresentados, do professor e tal. Então, ele é só um artigo que eu fiz para encerrar uma disciplina lá na USP, né, da professora Maria Lúcia, e o meu orientador é o professor Marcelo Modo. Até então, a minha trajetória como pesquisadora é muito voltada à sintaxe, à gramática, então essas questões de marcas de impessoalização e também a própria teoria, que daí eu vi que mais pessoas, assim como eu também, não tinham tanto aporte teórico, né, para falar das fake news até para colocar no trabalho, mas enfim, então eu já observei alguns autores que vocês usaram e eu assim, quero enriquecer esse trabalho para participar desse bonde que a professora Cláudia sugeriu aqui, né, sobre fake news para traduzir e tal. Então, para publicar o artigo eu quero enriquecê-lo mesmo. Então, eu fiz esse trabalho, né, para finalizar essa disciplina, analisei especificamente então as marcas de impessoalização em fake news, que eu vi que a Esther trabalhou algumas questões linguísticas, além da teoria do Bakhtin e tal, no trabalho dela, né, tá fazendo isso, e viu alguns aspectos linguísticos e tal, mas eu fiz um recorte apenas desse, né, das marcas de impessoalização. Então, pode passar. A nossa hipótese era que há um emprego frequente dessas estratégias de impessoalização e fake news, uma vez que, por se tratarem de notícias falsas, boatos e textos calcados em mentiras, há o desejo de afastamento da condição de agente que pratica determinada ação, ou seja, responsabiliza-se por ela, a fim de evitar-se comprometimento. Então, depois já vou antecipar os resultados, mas tem mais coisa para passar, mas assim, essa hipótese ela se confirmou, mas a gente também encontrou muitas ocorrências em que você tinha um agente bem marcado também, porque é um texto assim que tem um teor um pouco agressivo até, né, muitos deles, né, outros são mais sutis, mas tem o ódio, tem assim, então às vezes os autores queriam mesmo escancarar quem é que estava sendo acusado de alguma coisa e tal. Então, nem sempre, assim, o número que nós identificamos de marcas de impessoalização não foi tão grande quanto a gente imaginava, mas foi considerável. Pode passar. Então, confirmar se tais marcas que promovem distanciamento, preservação da face potencial, descomprometimento do denunciador com relação ao conteúdo produzido são frequentes em textos falaciosos, torcidos e enganosos, como muitos daqueles que viralizam nas mídias sociais. E verificar também qual dessas estratégias se mostra mais comum no corpus reportado e como ela se manifesta. Pode passar. Sobre a impessoalização, também há bastante coisa para ser colocada de fundamentação teórica, mas eu trouxe só isso aqui, né, devido ao tempo também. A impessoalização discursiva, para Brown e Levinson, é uma estratégia de polidez ou preservação da face, a fim de que se evite, abrange-se ou se repare possíveis ameaças à face do denunciador na intenção comunicativa, mediante a distância imposta ao conteúdo proposicional em questão. Então, até se algum de vocês tiverem já estudado algo assim, tiver alguma coisa depois para sugerir, eu agradeço, né, para enriquecer esse trabalho com relação a essa teoria. Pode passar. Então, assim, nós, para o artigo, a gente fez o recorte e analisamos assim, ainda não foram analisados o texto todo, né, da fake news em si. Tipo, os parágrafos, o lead, né, que nem é assim, uma notícia, não dá nem para chamar, né, de notícia muitas vezes, mas enfim. E eles não foram analisados a notícia o corpo todo, mas as manchetes,
né? Então, manchete como essa, e aí vocês sabem muito bem que elas, em geral, apresentam muitos erros ortográficos e tal, né? Então, alto comando do Exército Brasileiro exige perícia nas urnas antes e depois das eleições. Esse é um estilo, vocês devem ter visto também muitos assim, que apresenta uma marca de impessoalização no sujeito que seria um agente inanimado, né? Que seria esse autocomando, não é uma pessoa em si. A gente pode pensar que seria isso aqui, a gente pode olhar e pensar como algo, sei lá, uma metonímia, que ele é um agente inanimado, mas está representando pessoas, né? Mas ao mesmo tempo tem essa tendência de ficar um pouco mais impessoal do que colocar uma pessoa humana ali, animada, né, propriamente dizendo, explicitamente. Pode passar. Aí, depois a gente pode conversar também sobre como definir esse tipo de texto, né? Eu vi que a Esther chamou de montagem, outros professores chamaram de meme mesmo, aí eu não sabia exatamente, e também eu já li que alguns não acham tão interessante, assim, não acham tão relevante fazer a distinção entre meme e foto-imagem e tal, ou, enfim, mas também queria ouvir vocês com relação a isso depois, porque também tem professores que acham importante fazer a distinção. Aqui tem um outro caso, né, também de um agente inanimado ali. O MPF identificou o repasse, né? Pode passar. Aí aqui não é um agente inanimado. Esse Jean Willis, vocês sabem, foi grande vítima de muitas fake news, né? Aqui você tem outra marca de impessoalização na construção sintática, que seria usar a voz passiva sem o agente marcado ali, né? Então, o Jean Willis foi convidado para ministro da Educação para o governo Haddad. Então, é uma outra forma de considerar a estratégia de impessoalização. Pode passar. Aqui também é um caso assim de voz passiva, né? Que foi projetada essa montagem aí com capa da Veja, divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Pode passar. As mensagens também, essa outra forma que tem sido recorrente de fake news, né? Mandar áudio e as mensagens compartilhadas pelo WhatsApp. Aí tem a manchete, né? Lula foi autorizado a dar entrevista. Então um outro uso de voz passiva sem agente marcado. Pode passar. Vídeos, que aqui vocês sabem que vídeo ou o pessoal tem compartilhado com data errada para forçar um entendimento ali equivocado, ou aqui nesse caso era realmente um vídeo que não tinha a ver com a situação que queria ser explorada. Dizia-se que era uma mãe com uma criança dentro de um veículo agredida por terroristas. Aqui aparece o agente, mas é uma voz passiva, né? E volta um pouquinho, mas na verdade motorista atropela manifestante durante o protesto contra Michel Temer em Goiânia. Então é uma outra coisa que eles falaram como se fosse a segunda manchete ali. Pode passar. Pode passar, que são as duas marcas que eu analisei. Há outras, né? Mas a gente focou nessas duas. E aqui tem alguns casos, eu analisei assim, tem cerca de 300 fake news, e aí, como eu disse, o foco foi esses outros gêneros, né, de mensagem de WhatsApp e a foto, montagem e tal, não fizemos o recorte de não abordar focamos na suposta notícia, gênero notícia e na manchete, então bem recortadinho mesmo, daria para analisar também os textos como um todo. Então aqui, alguns exemplos de voz passiva sem agente, que seria o caso de marca de impessoalização, não vou ler todos que a gente está sem tempo, pode passar. E aí os casos de agente inanimado, né? Então você tem ali Polícia Federal, Governo Federal, dinheiro de Guiné-Bissau, PT e assim por diante no sujeito. Pode passar. Encontramos assim, num grupo de 300 que foram analisadas, então o número que foi encontrado de voz passiva sem agente, 36. Não, tá trocado, desculpa. Voz passiva sem agente é 14, perdão, e ali agente inanimado é 36, pode passar, já está acabando. Aí depois foi feita uma divisão também, o que aparece como agente inanimado? Partido político, coloquei as ocorrências, quantidade,
instituições, governo, nomes de cidade, aparelhos, objetos, outros, enfim, pode passar. Isso aqui é o que eu já tinha dito, já acabou meu tempo, que a gente confirmou a hipótese, mas com uma ressalva de que, ao contrário do que a gente imaginava, assim, aparece bastante manchete de fake news direto com o agente aparecendo que não tem a impessoalização do sujeito, porque a gente acredita, né, que essa coisa de escancarar mesmo alguém que está sendo caluniado. Pode passar? Isso aqui é um exemplo, então, de que não tem a marca de impessoalização. Pode passar também. E é isso. Obrigada.